espírita e o S vem de Sebastião, que entre aspas o Marte tem, que entre aspas o Marte tem. Por isso é o Saison, Centro Espírita Sebastião, Centro Espírita Sebastião, é o Saison. Essa música é linda, né? Vou cantar a música da Neiva. La 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 ya la la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Se você já chorou, errou e acertou, se já experimentou a dor do amor, se você lutou, se perdeu ou venceu, alma querida, você viveu. Alma querida de minha vida, quero lhe dizer que viver consiste em dar e receber, em sorrir, cantar, em sofrer, sonhar, produzir, criar. Se já cultivou uma semente, a flor, se já aliviou uma dor, se já enxugou o pranto de alguém, se já caminhou, caiu, não desistiu, posso lhe dizer, alma querida de minha vida, já evoluiu. Posso lhe dizer, alma querida de minha vida, já evoluiu. Alma querida de minha vida, quero lhe dizer que viver consiste em dar e receber, em sorrir, cantar, em sofrer, sonhar, produzir, criar. Alma querida. Acho que não. Só tem essa aí, não é? Ah, então nessa. Deixa eu ver lá fora. Quando o sol nasce de manhã, vejo despertar um novo dia. Peço para Deus, não quero sofrer neste dia que vejo nascer. A felicidade está no coração daquele que no mundo serve sempre ao irmão. Amo você, Jesus Cristo, sei que por ti sou amado. No passado, dia a dia, vejo você do meu lado. Amo você, Jesus Cristo, sei que por ti sou amado. No passado, dia a dia, vejo Nelson do meu lado. No passado, dia a dia, eu vejo o Nelson do meu lado. No passado, dia a dia, vejo o PC do meu lado. A felicidade está no coração daquele que no mundo serve sempre ao irmão.
Jesus Cristo, sei que por ti sou amado. No passado, dia a dia, vejo você do meu lado. No passado, dia a dia, vejo você do meu lado. No passado, dia a dia, vejo você do meu lado. Amo você, Jesus Cristo. Pelos caminhos desta vida, em muitas pedras tropecei, entre erros e acertos, muitas lições já decorei. Os ensinamentos sempre dizem que a humanidade tem só um Deus, cheio de amor e de humildade, seguindo sempre vencerei. Me ajuda a seguir, Senhor, pelos caminhos que levam a Ti, pois a jornada é muito longa. Eu tenho medo de cair. Bora, PC. Me ajuda a seguir, Senhor, caminhos que levam a Ti. Os ensinamentos e lições eu decorei, mas não são fáceis de seguir. Laraiá, lalaiá, laraiá, lalaiá, laraiá, lalaiá, laraiá, lalaiá. Pelos caminhos desta vida, em muitas pedras tropecei, entre erros e acertos, muitas lições já decorei. Os ensinamentos sempre dizem que a humanidade tem só um Deus, cheio de amor e de humildade, seguindo sempre vencerei. Me ajuda a seguir, Senhor, pelos caminhos que levam a Ti, pois a jornada é muito longa. E Robertão, eu tenho medo de cair. Me ajuda a seguir, Senhor, caminhos que levam a Ti. Os ensinamentos e lições eu decorei, mas não são fáceis de seguir. Oh, oh, oh. Não são fáceis de seguir. Oh, oh, oh. Não são fáceis de seguir. Muita paz para todos. Tenham todos uma boa noite. O Rock está aqui reclamando porque nós deixamos passar do tempo. E nós estamos dizendo para ele que foi agradabilíssimo. Não tem problema nenhum. Esse nosso encontro de hoje marca de forma oficial as comemorações dos 60 anos do Centro Espírita Sebastião Mártir. É exatamente por isso que nós, encarnados e desencarnados, viemos aqui e teremos o prazer de, iniciando a semana de comemoração, ouvir o nosso irmão Ariston. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura, Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Lição 36, Civilização e Reino de Deus. A Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência.
cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e em curtas distâncias. A imprensa e a rádio e a televisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa do pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio sabiamente dirigido atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo, perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes, estais muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Neste instante da prece, queremos cumprimentar encarnados e desencarnados que aqui estão conosco, principalmente aqueles que, desencarnados, ajudaram a escrever a história dessa casa, e encarnados que continuam ajudando nesta escrita. Jesus, por misericórdia, todos nós, neste momento prostrados espiritualmente diante de vós, agradecemos imensamente todo o carinho desta casa em nos acolher aqui em vosso nome, em nome de Sebastião Marte e de toda esta equipe que aqui se encontra. Que nesta reunião, nesta oportunidade concedida a cada um de nós, encarnados e desencarnados, nós não deixemos de aprender um pouco mais, quando estaremos ouvindo, dentro de alguns momentos, a fala do nosso irmão Ariston. Mas, sobretudo, Jesus, permita que a nossa reflexão sobre a sua fala, sobre as lições que aqui estamos recebendo, seja uma constante, mas não só como uma cultura adquirida, que seja uma reflexão profunda que nos permita as mudanças necessárias. Enormemente agradecidos, é com a permissão vossa, é com a permissão dessa equipe bondosa e de Deus, sobretudo, é que neste momento estamos iniciando as nossas tarefas desta noite. Que assim seja. Muita paz. Nós estamos felizes e honrados por esta oportunidade. Estávamos, ao cumprimentar o nosso irmão Ariston Santana Teles, ali fora, e eu prometo a ele que não vou falar nem datas e nem idade de ninguém, mas estávamos dizendo que das primeiras vindas dele aqui, nós recordávamos de algumas dessas oportunidades
e ele ainda já era falador, muito falador, mas um baiano quase saindo de uma adolescência. Verdade. E o tempo passou e ele ajudou a escrever a história desta casa. Já por várias vezes convocado, tem estado conosco, e hoje nós nos sentimos mais muito, bota felicidade nisso, em ter o nosso irmão aqui e em ter todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que, abrindo esta semana oficial do aniversário dos 60 anos, nós consigamos também, aproveitando todas as chances, aprender um pouco mais. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos ilumine a trajetória e que as lições do nosso irmão alcance a nossa alma diretamente, com reflexo também imediato nos nossos corações, para que aprendamos a amar um pouco mais. Amar nós já estamos sabendo como se faz, mas a amar um pouco mais, porque isso vai fazer um bem enorme a esta sociedade terrena que nos abriga, que nos acolhe. Antes de estarmos prolongando, nós não temos esse direito, nós passamos a palavra ao nosso irmão, dando as boas-vindas e dizendo da nossa gratidão pela oportunidade que ele nos dá de estarmos juntos aqui nesta segunda-feira. Muita paz. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que esta doce paz que já sentimos no ambiente permaneça em nossos corações nesta noite e sempre. Jesus, Kardec e nós. Essa é a escada da nossa evolução no momento atual. Falamos isto à luz da doutrina que nós abraçamos, sem faltar com respeito a todas as demais religiões. Aliás, entendemos que todas as religiões são caminhos, são escolas da alma. Cada pessoa se adapta a essa ou aquela escola conforme o seu nível de evolução e conforme a sua índole, a sua natureza. Acontece, porém, que o Espiritismo é uma doutrina racional, é uma doutrina científica, é uma doutrina que trabalha com a razão, de forma que não basta orar, não basta praticar a caridade, é necessário que nós saibamos, tenhamos consciência daquilo que estamos praticando. Há uma coisa chamada egocentrismo e outra altruísmo. O egocentrista vê sempre o seu interesse pessoal, a sua projeção, enfim, o seu destaque, em função de quê? Do orgulho, da vaidade. Então, o egocentrista é sempre aquele espírito estacionado no espaço e no tempo, enquanto que o altruísta tem o coração e a consciência aberta para servir a todos, incondicionalmente, todos mesmo, perdoar sempre, embora nós cheguemos a uma situação em que já não será necessário perdoar. Eu estou me lembrando do que aconteceu uma vez com o Mahatma Gandhi,
a grande alma da Índia, Paramahansa Yoga Gandhi. Uma vez perguntaram: Gandhi, você perdoa os seus inimigos, aqueles que lhe atacam? Ele respondeu: não, não perdoa, não perdoo, porque ninguém me ofende. Naturalmente, mesmo sem querer, ele estava se colocando acima dessas questões humanas, ou seja, da susceptibilidade. Alguém me prejudicou, eu fico com aquela mágoa, e aquela mágoa só será apagada mediante um ato de perdão. Não, quem ama verdadeiramente não precisa perdoar. Olha, uma vez eu tive uma experiência fora do corpo, porque todos nós, à noite, passamos para o outro lado da vida. O que normalmente se chama de sonho, quase sempre é uma experiência mediúnica, é uma vivência do outro lado, no plano espiritual. Uma determinada pessoa, é o que eu queria contar aqui ligeiramente, uma determinada pessoa, aqui em Brasília, naturalmente, entrou em contato com a gente, com o nosso trabalho espiritual, nosso centro, frequentou ali alguns anos, até que chegou um momento que ele armou, digamos assim, uma cilada para me derrubar, moralmente, financeiramente. Foi realmente uma coisa muito feia, mas o bem sempre vence. Entretanto, eu fiquei com a imagem daquela pessoa como um espírito bom, alguém que frequenta o centro ao longo de alguns anos, estudando a personalidade de alguém ali para depois fazer o que ele pensa que deve e que pode fazer. Isso é grave. Mas eu não fiquei, falando sinceramente, com mágoa. Eu fiquei com aquela lição, mais uma lição de vida. Até que em determinada noite, eu sonhei com aquele homem, com aquela pessoa. Os espíritos às vezes plasmam uma situação, é como se fosse um cenário mesmo que eles criam, né? Os espíritos superiores. Então eu me vi no meio assim de vários espíritos, várias pessoas, numa outra época, e de repente aparece aquele homem com a bandeja na mão, virou-se para mim sem me reconhecer, pedindo esmola. Eu reconheci, mesmo assim, espontaneamente, tirei alguma coisa que eu tinha e lhe ofereci, naturalmente reconheci, ofereci naturalmente. Aquela presença não me causou nenhum incômodo. Talvez eu pudesse dizer assim, eu senti certa piedade. Coitado. Então atendi aquele espírito naquela situação, naquela outra época. Não quero dizer que isso realmente venha acontecer, né, verdadeiramente, mas os espíritos com certeza quiseram fazer um teste comigo. Deixa ver se esse rapaz, né, se esse moço aprendeu a lição. Vamos ver se ele guardou mágoa, né? Vamos promover um reencontro entre os dois. Gente, graças a Deus, nessa experiência eu passei. Não quero dizer que noutros testes, noutras provas, eu também passe, né? Eu também seja aprovado, porque não é fácil a vida na Terra. Mas nós todos passamos por experiências tão diversificadas no nosso dia a dia.
nas ruas, no ambiente de trabalho, na igreja, no centro espírita, onde quer que seja, ocorre o seguinte, meus irmãos: nós somos humanos. Enquanto estivermos nesse corpo físico, nós somos frágeis. Digo isso lembrando de uma passagem de São Francisco de Assis. Ele estava acamado, faltava naturalmente pouco tempo para o seu desenlace. Aí Francisco chamou um dos seus amigos, que era chamado de Leão, e carinhosamente Francisco chamava de Leãozinho, e disse: Leãozinho, vem até aqui, meu filho. Leãozinho veio. Eu quero te fazer um pedido, ore por mim. Aí Frei Leão, disse: não, Pai Francisco, o senhor não precisa absolutamente, principalmente agora, das minhas preces. Aí Francisco de Assis respondeu: meu querido, enquanto nós estivermos, e mostrou assim o corpo, enquanto nós estivermos neste corpo, somos frágeis e somos necessitados de muita oração. É natural então que Francisco de Assis, naquele momento, naqueles dias, estivessem já num processo, quem sabe, de desencarnação. Gente, há pessoas que se programam para morrer. Acredite quem quiser. Um guru indiano chamado Paramahansa Yogananda, muito conhecido, porque ele abriu um grande templo nos Estados Unidos, saiu da Índia, foi para os Estados Unidos, e ali ele divulgou a prática da meditação em todo o Ocidente. Uma vez, esse homem chamado de mestre, Yogananda, foi para o seu templo, sozinho, avisou aos amigos que iria entrar em meditação. E aí disse: eu não quero ser interrompido hoje especialmente. Minha meditação hoje vai demorar mais. Tudo bem, mestre, como eles chamam. Sim, senhor, mestre, esteja à vontade. Entrou no templo sozinho e lá no lugar próprio ele sentou-se em posição de lótus, como é praxe entre eles, Posição de lótus, meditação. Muito bem. Só que a meditação do Yogananda geralmente era coisa de 30 minutos, 40 minutos, bastante. Mas os discípulos perceberam que ele estava demorando. 1 hora e o mestre não saiu, 1h30, não é possível, meu Deus. Passadas 2 horas, vamos lá, mesmo que estejamos desobedecendo nosso superior, vamos entrar lá. Entraram no templo e se surpreenderam. Yogananda já não estava respirando, estava morto. Olha que morte, eu diria assim, que morte bonita. Isso é que é morrer com dignidade, Se programou para desencarnar, dizendo aos amigos: não me incomodem, porque a meditação hoje vai ser diferente. É natural que um espírito dessa elevação tenha sido recebido da melhor forma possível no plano espiritual. Mas aí nós podemos perguntar: a morte é mais ou menos assim com muita gente? Muita gente não é o caso. Há pessoas, diríamos, especiais que morrem de maneira, ou desencarnam de maneira bonita, podemos assim dizer, bonita. Um exemplo, Wolfgang Goethe, poeta alemão, nossa, projeção até hoje, o grande Goethe,
filósofo também. Goethe adoeceu gravemente, médicos lhe dando assistência. Numa bela tarde, deixaram o enfermo no seu quarto, deitado, os médicos, e passaram a conversar com os familiares na sala ao lado. Vejam bem, até que de repente ouviram, Goethe estava sozinho lá no seu leito, de repente ouviram um grito, ou quase grito, assim: mais luz, mais luz. Quando os médicos e familiares se aproximaram, ele estava sorridente, olhando para o teto e continuava a pedir: mais luz, mais luz, mais luz. E assim desencarnou, sorrindo. O que é que nós podemos deduzir ou interpretar nisso aí? Que ele morreu envolvido em luz. Que luz? A luz, como sabemos, dos espíritos superiores. A luz dessa dimensão maior para onde todos nós um dia iremos. Uns morrem de maneira trágica, de maneira feia. Uns passam tempo longo nas UTIs. Tudo está relacionado com o karma de cada um, né? Com o processo evolutivo de cada pessoa. Mas existem espíritos encarnados que têm consciência da sua realidade. Olha, gente, Sivaldo, nosso amigo, podemos assim dizer com todo respeito, nosso amigo Pietro Ubaldi, médium italiano que viveu no Brasil, autor de uma obra extraordinária, elogiadíssima por Emmanuel, pelo próprio Chico. O principal livro se chama A Grande Síntese. Uma vez, uma senhora, daquele tempo, viu, Vesse? Uma senhora de nome Regina Corsi, psicóloga aqui em Brasília. Nós nos conhecemos, éramos amigos. Eu era um baianinho ousado, rapaz, onde tinha gente grande eu queria estar no meio. Aí a doutora Regina, muito ligada a Pietro Ubaldi, foi visitá-lo em São Vicente, onde ele residia. Ele estava no Hospital São José. Aquela devia ser a última visita. Sentou-se ao lado dele, pegou um gravador e disse: professor, como ela chamava o Ubaldi, professor. E ele falando com um pouco de dificuldade, mas falava. Aí ela: eu vou lhe pedir permissão para gravar aqui o que eu preciso lhe perguntar. Pois não, minha filha. Ela ligou o gravadorzinho e foi fazendo as perguntas e ele respondendo. Essa entrevista está publicada em livro, mas quando chegou ao fim da pequena entrevista, olha só, ele olhou para ela sorridente e disse: minha filha, tenho que dizer uma coisa. Sorridente, sorrindo, diga, professor. Aí, olha que coisa linda, gente. Na medida em que o meu corpo desfalece, minha alma invadida pela sensação de uma eterna juventude. Isso é que é morrer, isso é que é saber morrer, né? Agora, não é, repetindo, não é um qualquer. Ele tinha consciência de tudo. Na medida em que meu corpo, esse corpo físico desfalece, minha alma é invadida pela sensação, olha que beleza, de uma eterna juventude. E desencarnou sorrindo. Nosso querido Chico Xavier, aqui em Uberaba, disse a alguns amigos, principalmente o ator Lúcio Mauro, uma semana antes, ator da Globo,
disse que iria desencarnar no dia em que o Brasil todo estaria em festa. Que coisa estranha! Quando é que o Brasil vai estar em festa? Nesse dia o Chico me informou que vai desencarnar. Pois bem, 8 dias, 10 dias depois, o campeonato mundial, acho que foi no Japão ou na Alemanha, não sei, a conclusão do jogo de futebol, em Brasil e em outro país, quem entende futebol sabe e se lembra bem, torcida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, de repente a vitória, Brasil, campeão do mundo, país todo entrou em festa. Mas antes desse resultado, digamos 20, 30 minutos antes, Chico chamou as pessoas da sua relação familiar, especialmente Eurípides e Gino e Neuza, que residiam por lá, ajudavam nos trabalhos, e disse: olha, gente, eu preciso descansar um pouco. O Brasil está jogando, né? Tá, eu preciso descansar um pouco, vou para meu quarto, tá bem? Qualquer coisa a gente conversa depois, mas eu não quero ser incomodado agora não. Chico então foi para o quarto dele, mais ou menos 20 minutos antes do resultado, deitou-se e pôs as mãos assim, em posição de prece. Na hora do foguetório, da algazarra, da grande festa, o Chico já estava do outro lado. Isso não é bonito? A gente sempre fala da reencarnação como algo bonito, expressivo, importante, nova oportunidade ou novas oportunidades, vidas sucessivas, mas pouco falamos da desencarnação, que para muita gente é triste, muito triste. André Luiz diz que nosso futuro depois da morte é uma construção da nossa mente. Um exemplo que nos ocorre, tem pessoas no movimento espírita com aquela tolice de dizer: eu sou um obsessor encarnado, eu já sei que quando eu morrer eu vou para o umbral, é lá no umbral que a gente se encontra. Essa brincadeira não tem graça, porque você fica mentalizando o quê? Sombra, negatividade. Não, gente, mesmo que nós não mereçamos viver numa esfera superior, vamos colocar desde hoje nossa mente nessa luz. Nessa luz. Nós usamos diariamente um mantra, essa palavra também não é portuguesa, é de um idioma chamado sânscrito, né? Usamos sempre um mantra que diz assim, e eu repito isso todas as manhãs, gente. Estou andando no Monte Alverne e estou mastigando o seguinte pensamento. Eu estou iniciando um novo dia sob a proteção luminosa de Deus. Diga isso com força todos os dias e, se possível, todas as horas. Eu vivo sob a luminosa proteção de Deus. Mantendo esse pensamento positivo, tudo vai concorrer para que o bem lhe aconteça, que os inimigos se afastem, e quando você sentir a sombra de alguém negativo, feche os olhos, ou mesmo de olhos abertos. Eu estou sob a proteção de Deus. Gente, viver sob a proteção de Deus é o melhor que pode acontecer conosco. Então, a doutrina espírita, foi dito aqui na mensagem lida pelo nosso irmão Ilvécio, luz nas nossas mãos, olha que bonito.
luz que desceu para as nossas mãos. Mas olha, gente, Emmanuel também tem um outro pensamento bonito sobre a doutrina dos espíritos. Ele diz num outro livro o seguinte: o espiritismo é uma luz que promanou de Jesus para o coração da humanidade. É uma luz que promanou do Mestre para o coração da humanidade. Aí nós perguntamos, será que até agora, 160 anos depois, considerando o Livro dos Espíritos, 160, por aí, será que até agora nós entendemos essa luz? Nós decidimos mesmo viver nesta luz? Como é que se vive nessa luz? É fazendo o bem, é pensando no bem, é participando dos trabalhos do centro. Olha, gente, todos os centros têm problemas. Não há centros espíritas que não tenham problemas, porque também o espiritismo além de uma mensagem consoladora, é uma terapia. As pessoas sempre nos encontram nas ruas e perguntam: Ariston, qual é o dia de passe lá no centro? Nunca perguntam qual é o dia de palestra, qual o dia de estudo, porque nós temos dias de palestra, de estudo, né? Grupos de estudo. Ninguém faz essa pergunta, é sempre qual é o dia de passes lá no centro. Aí eu digo os dias, tá bem, vou aparecer lá. Interessado no passe. Eu posso julgar? Eu posso falar mal dessa pessoa? Não, porque é difícil julgar. Ela tem seus problemas, suas dificuldades, talvez esteja tendo agora os primeiros contatos com essa luz, com essa dimensão superior, ainda tem suas enfermidades, ainda não está com a mente aberta para o conhecimento superior. Digamos assim, pessoas que estão no curso primário, precisam de um tratamento, de um aconchego, venham. Aí é que Kardec entra com a palavra consolador. Doutrina consoladora. Olha, um dia desses nós conversávamos com uma pessoa que nem é de Brasília, que me pôs a pensar, gente, a refletir. Ele disse: Ariston, eu tenho observado em muitos, ele viaja bastante, eu tenho observado em muitas organizações espíritas, centros e tudo, que a doutrina está perdendo a sua qualidade de consolador, porque os espíritas estão muito procurando falar bonito e estudar ciência, e falando de transcomunicação e disso e daquilo outro, olha, e essas aulas, essas pregações, eu não sinto que essas pessoas estejam fazendo do centro um ambiente consolador, isto é, um ambiente de paz. Olha, é verdade o que eu vou dizer aqui agora. Quando adentramos aí essa porta há poucos instantes, mesmo antes da porta aí de entrada, eu senti uma onda de paz que não é comum. Médium tem muito isso, gente. Você pega um médium, venda os olhos dele, leva para um shopping, ou um bar, ou um outro ambiente dito assim, mundano, se diz vulgarmente, ambiente mundano. O médium não está enxergando nada, põe ele ali. O que é que você está sentindo, médium? Ele diz: esse ambiente aqui não é bom, não estou me sentindo bem, se puderem me tirar daqui eu agradeço. Não estou legal, não estou bem. Tira a venda, tira... Aí não disse, estou num bar, tem gente bebendo, tem gente... Não é ambiente bom. Aí esse médium ou outro vai ser levado para um templo, pode ser um templo espírita católico, tem igrejinhas católicas que são uma delícia. Olha, médium que eu digo nesse sentido, qualquer um de nós tem essa percepção, gente, qualquer um de nós. Aí,
Onde é que você está nesse momento? Você pode responder: eu não sei exatamente onde estou, mas que é um ambiente delicioso. Eu ficaria aqui, respirando a paz desse lugar o tempo todo. Você falou a verdade, você está num templo ou em outro lugar qualquer onde se cuida da paz, do amor, da alegria, do evangelho. Ocorre que há uma palavra que André Luiz usa muito, que é psicosfera. Existe a atmosfera, não é muito conhecida, é o oxigênio que a gente respira. Psicosfera é o psiquismo, é a energia da atmosfera. Então, para nós não basta respirar oxigênio, é bom e importantíssimo que a gente também respire fluidos positivos, energias de renovação, de paz, de saúde. Isto é maravilhoso. Pois bem, a doutrina, quando nós encontramos a doutrina, é também um renascimento. Está lá escrito no Dolmen de Allan Kardec, na França. Palavras atribuídas a Camille Flammarion, grande astrônomo e também psicógrafo, auxiliar de Allan Kardec. Está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vou repetir porque vale a pena. Nascer, está escrito, nascer, viver, renascer, morrer, renascer e progredir sempre. Isto, numa palavra, significa evolução. Nós nascemos para evoluir. O que é evoluir? É caminhar de volta para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o centro da mais pura beleza, da mais absoluta paz. Lá é a nossa verdadeira morada. Nós não somos brasileiros a rigor, nem mesmo somos terráqueis, é uma palavra até pesada. Nós somos gente, cidadãos do universo. Isto é maravilhoso, é bom demais ter essa certeza. Nós somos cidadãos do universo. A gente abre os olhos assim, em noites livres, abertas, e observamos a maravilha que é um céu estrelado, lâmpadas acesas por toda parte no infinito. Imaginemos que nós um dia fomos uma dessas luzes. Nós apagamos nossa luz porque viramos as costas para o Pai. Somos, usando a parábola, filhos pródigos. Mas quando retornamos, é uma festa no céu. Voltamos a ser estrelas, a ser luzes. Gente, existem espíritos que não têm forma. Um dia desses, já faz uns 2 anos, nós recebemos a visita de uma médium chamada Iara. Ela mais um pequeno grupo, lá no Parque do Dinossauro. A gente tem uma cabana bonita, lá é muito relacionado com a natureza, né? É um lugar interessante, que a gente está preservando já faz tempo. Ficamos ali embaixo de uma oca de palhas, que tem um projeto indígena, uma coisa bonita. Essa médium, de repente, quando nós orávamos ali juntos, assim em círculo, essa médium disse: está chegando aqui um espírito, e descreveu o espírito.
Eu não posso incorporar uma entidade dessa. Olha a sinceridade e a humildade dela. Eu não posso, acho que eu não tenho a mínima condição, mas ele já está presente. Eu, que também sou médium, de olhos fechados, senti o que nunca eu tinha sentido, gente. Uma lâmpada, é como se fosse uma lâmpada poderosa, acesa ali no centro daquele salão. Aquela lâmpada irradiando uma energia que me fazia tremer. É bem provável que aquele espírito já não tenha forma humana. É bem provável que ele já se manifeste como luz. Então, os espíritos superiores são assim. Nós um dia também seremos assim. As pessoas aqui na Terra, seja na França, seja em Portugal, seja no Brasil, onde quer que seja, pessoas entendem o Espiritismo, não é bem pelas vias do intelecto, não. Diríamos melhor, sentem, é sentir. O Espiritismo é mais uma questão de sentir, vibrar. Por isso é que também já se disse que o Espiritismo não se propagou na Europa como acontece no Brasil, porque o europeu até hoje só aprendeu pensar. Aí o autor diz, o Brasil ou os brasileiros já sabem amar, apesar de tudo que está acontecendo no momento atual, mas certamente é o povo mais sensível, que mais vibra religiosamente, que mais sente a presença de Deus. A gente para em qualquer lugar, numa bomba de gasolina, seja onde for, numa feira livre, olha, constantemente, vai com Deus, Deus te abençoe, graças a Deus. Quer dizer, o nome de Deus está nos lábios do brasileiro em toda parte. Você nunca observa isso em nenhum outro país, eu diria, em nenhum outro país. Por isso, gente, é que o Brasil realmente será, a pátria do futuro, coração do mundo, pátria definitiva do Evangelho. Quer dizer, essa luz que foi derramada em nossas mãos aqui, né? Essa luz, ela vai se estender por todo o planeta um dia. Então, muitas vezes são pessoas simples e não intelectuais que vibram, que sentem, muitas vezes não, quase sempre, pessoas mais simples que vibram com a doutrina, porque ela é cristã, nasceu no coração de Jesus e veio nos envolver aqui na terra, projeção do Cristo. Pensando assim, ocorre-nos lembrar nesse momento uma pessoa especial que viveu aqui em Brasília, pioneiro de Brasília. Eu tenho algumas fotos dessa pessoa, nosso querido Jorge Cauí Júnior. Quando eu cheguei em Brasília, uma das primeiras pessoas que eu encontrei e que abriram o coração para me receber com amor, como se dissesse bem-vindo, foi Cauí, Jorge Cauí. Estive na residência dele muitas vezes, vinha sempre fazer palestras aqui. Antes de onde nós residíamos até esse centro, era questão de meia hora. Hoje é muito difícil chegar em meia hora, porque o trânsito, todos sabem que está dificultando essa nossa relação. Mas o Cauí, sempre presente. Eu me recordo que uma vez eu perguntei, Cauí, por que esse centro tem esse nome? Ele era muito simples, né? Cauí foi motorista, foi depois dono de um hotel, mas tinha uma garra, nasceu para crescer, porque tem espíritos assim. Eu não nasci para ser pequeno o tempo todo, eu nasci para crescer, e vou avançar, vou progredir. Era assim,
Com essa determinação, o Espírito que entre nós recebeu o nome de Jorge Cauí. Aí eu perguntei, como nasceu o nome aqui, Centro Sebastião Mártir? Ele, na sua simplicidade normal, disse, Ariston, foi assim, a gente criou o centro, e conseguimos a área e tal, construímos o que foi possível, mas faltava o nome, eu não tinha um nome para colocar nesse centro, aqui no Núcleo Bandeirante, nesse local. Aí de repente alguém teve uma ideia, Cauí, vamos ver quem é o santo do dia. Olha só, tinha lá um calendário lá perto, a folhinha, né? Foi lá e disse, olha, hoje é o dia de São Sebastião, o Mártir, aquele do Rio de Janeiro, protetor também do Rio de Janeiro. Olha, Cauí, hoje é o dia de São Sebastião. Aí disse, pronto, Centro Espírita Sebastião, o Mártir. Então ele era assim, determinado, líder. É bom lembrar, Jorge Cauí, que não era um intelectual, não tinha muita cultura, mas ele liderava porque ele era trabalhador. Ele dava exemplo daquilo que pregava. Exemplo. Um dia, conversando comigo aí na porta, ele disse, Ariston, estou sendo convidado a entrar na política. Eu acho que vou aceitar esse convite porque eu quero servir o povo. No Espiritismo a gente serve o povo, mas na política bem aplicada também a gente pode ajudar muita gente. Olha que visão. Hoje a maioria dos políticos não vê assim. Aí ele foi lançado, deputado, um dos primeiros, acho que foi na primeira legislatura, deputado distrital. Que maravilha. Olha a nossa relação, o carinho que ele tinha por mim. Na véspera de ocupar o seu mandato na Câmara, que ficava no outro endereço, ele me ligou e disse, Ariston, eu queria que você viesse fazer uma prece no meu primeiro dia de deputado aqui no meu gabinete. Pode ser? Então amanhã às 9 horas, claro, Cauí, vou estar aí. Olha, né? Confiança, amor, afinidades, claro. Estávamos lá, Cauí já naquela mesa bonita, né? Já se sentindo deputado, e conversou, falou. Inclusive ele disse uma coisa interessante antes da prece. Disse, Ariston, eu não imaginava que deputado tivesse tanto prestígio. Eu ainda nem ocupei aqui a minha função, o que é tanta ligação, é tanta gente me procurando, meu Deus do céu. Aí eu disse, calma, Cauí, vamos devagar. Tá bom. Vamos à prece. Aí fizemos a oração naquele gabinete, ele se comportando ali, olha, gente, acontece isso atualmente? É muito difícil. Ele se colocou ali naquele momento, na Câmara Legislativa, como se estivesse no Centro Sebastião Mártir. O Brasil que nós sonhamos é esse Brasil, administrado por políticos que falam de Deus, que oram, que ocupam seus postos para servir a comunidade. Mas nós vamos chegar lá. Cauí e outros são exemplos disso. O último contato que tivemos com o Cauí, entre muitos, nossa, fomos à residência dele na W3, ele morou na W3. Olha, qualquer acontecimento assim, especial na vida dele, primeira ligação. Ariston, preciso de você, sua presença. E eu não era nada, como ainda não sou, gente. Afinidade espiritual. Então, o aniversário, um dos aniversários, viu, você devia estar aqui, dos primeiros aniversários do Sebastião Mártir. Ele ligou para a Bahia e convidou nosso irmão Divaldo Franco. Então, Divaldo Franco, que é um orador consagrado, todos nós respeitamos,
esteve aqui, ocupou aqui essa tribuna, numa bela noite. Cauí residia com a sua família na W3, fez a sua palestra, sempre muito emocionante, né, vibrante, fez a sua palestra. E quem veio e quem foi no carro do Cauí? Cauí, Divaldo Franco e Ares, e o baianinho atrás, escutando tudo. Onde aquele médico se hospedou e fomos buscar? No Hotel das Nações. Me lembro com tanta clareza, a gente ali esperando, até que o elevador se abriu, e nosso irmão Divaldo, com a sua elegância de sempre, desceu, nos cumprimentou com certa formalidade. Depois entramos no carro do Cauí, viemos para cá. Depois retornamos à sua residência para um momento de descontração, um lanche, um coffee bacon, como se chama hoje. Olha, sempre assim. Naquele encontro estavam outros pioneiros, principalmente, me recordo bem, de Dr. Mário de Almeida, que foi nada menos que secretário de Juscelino Kubitschek. Pioneiros. Então, eu diria assim, entre os pioneiros de Brasília, vibra um homem chamado Jorge Cauí, que teve a coragem de, aqui no núcleo bandeirante, fundar o quê? Uma empresa? Não. A empresa depois, que foi um hotel. Fundar, diríamos assim, um templo, uma fonte de luz, um centro espírita. Ele teve essa capacidade, essa visão, esse empenho, que ele não falava apenas, ele trabalhava com as mãos. Depois da construção aqui do templo, né, ou do centro, um dia ele me chamou e disse: vou partir, era determinado, vou partir para outra construção, meu amigo, vai lá para a pedra fundamental. Eu disse: onde? No Bandeirante. O que você vai fazer agora? Ele disse: um lar para idosos. Aí escreveu na frente: Lá Maria de Madalena. Eu disse: Cauí, está errado. Maria Madalena. Deixa assim mesmo, o povo entende. Era desse jeito. O povo entende. Depois acho que houve uma correção, né? Então o Cauí era uma pessoa dinâmica, era um iluminado, era um líder. Nasceu para servir, para amar, para socorrer, para ajudar, para estender essa luz em benefício de muitas e muitas pessoas. E agora nós estamos aqui, graças a Deus, em mais um momento especial, comemorando mais um aniversário desse centro pioneiro, um dos centros pioneiros de Brasília. Que o nosso querido e amado Jorge Cauí esteja onde estiver, e quem sabe se ele não está aqui nesse momento, nesta noite com a gente, que ele receba o abraço carinhoso, cheio de gratidão e de amor de todos nós, porque muita gente que continua neste plano, e muitos que já partiram para o outro lado, centenas e centenas de pessoas agradecem a Cauí a oportunidade desse reencontro com Jesus no Centro Sebastião o Mártir. Pois é, luz, conhecimento, vidas sucessivas, mediunidade, trabalho, exemplificação, paz, luz e mais luz. Merlux, disse lá o grande filósofo, poeta. Merlux, que significa mais luz. Desencarnou mergulhado na luz. E muitos outros tiveram semelhante desencarnação, ou seja, retornaram ao plano espiritual de consciência tranquila, envolvidos na luz da dimensão mais alta.
Assim, meus amigos, queremos concluir nossa palestra, modesta palestra nessa noite, com uma prece psicografada pelo nosso querido e amado Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo. Vamos sentir, verdadeiramente, vamos sentir a beleza e a energia dessa prece que resume a nossa palestra neste momento, nesta noite. Quem quiser fechar os olhos, não faz mal, ou não, fiquemos à vontade. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, glorificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha o nosso coração do teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de tua luz. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Que a tua real igreja seja o espaço da caridade, onde se faça tua vontade e o teu amor, assim seja. Agradecemos o nosso irmão Ariston Teles pela gentileza da visita, por trazer tão sábias palavras. Em que pese a linda prece do nosso irmão Ariston Teles, nós ainda temos um dever de gratidão ao plano espiritual que nos assiste, de sintonizados com a equipe de Sebastião Marte, nesse dia em que um verdadeiro desfile de irmãos desencarnados, que desde as primeiras horas, com mãos laboriosas, fizeram com que esse templo de amor pudesse se fazer como local de recebimento de todos aqueles que têm as suas almas doridas, tanto encarnados como desencarnados. Mestre Jesus, suplicamos por derradeiros que os nossos irmãos que estão postados na condição de servir, que as suas mãos laboriosas potencializem as energias sublimes advindas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa Mãe Natureza, e que possa envolver a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, fazendo que experimentem a paz, a harmonia e a saúde. E, sobretudo, nessa noite de bênçãos, divino amigo Jesus, pedimos a Ti que nós possamos levar para a nossa casa essas belas palavras de reflexão, mas que, sobretudo, possamos levar a todos aqueles que convivem conosco essa paz aqui experimentada. E é em Seu nome, em nome da cúpula espiritual da casa de Sebastião Marte, e sobretudo em nome de Deus, que nós estamos pedindo a permissão para darmos por encerrado o nosso trabalho dessa noite, te dizendo sempre, Senhor, que seja feita a sua vontade, que se cumpra as suas leis, que o seu evangelho seja essa luz sublime a iluminar a nossa caminhada até vós, que assim seja, graças a Deus.